Hora de falar de assuntos internacionais, estamos ligando a nossa linha direta com Nova York para conversar com o nosso correspondente Eduardo Barão. Barão, sempre um prazer conversar contigo. Como vai aí, meu irmão? Fala, Megali, tudo bem contigo? Espero que sim, com o pessoal também no Brasil. Tivemos muito assunto aqui em 2024 e 2025 também promete, viu, Megali? 2024 foi o ano que a gente colocou o papo em dia, né, na cobertura das eleições aí nos Estados Unidos, no curto tempo que deu para conversar, né? Porque o que não faltou foi o assunto. E agora, Barão, que o bolo já esfriou, a gente está mais próximo da posse do que da votação que trouxe Donald Trump de volta à Casa Branca, ou que levará Donald Trump de volta à Casa Branca. Agora, com tudo já depurado e decupado, como é que a gente resume o que aconteceu em 2024? Qual é o caminho dos Estados Unidos e por que o americano escolheu esse caminho? Olha, foi uma eleição absolutamente tumultuada, né, aqui nos Estados Unidos, em especial por causa dos dois atentados, duas tentativas de matar o então candidato, né, agora presidente eleito, Donald Trump. A gente viu de perto uma situação que poderia ter terminado muito ruim, mais uma vez, nessa trajetória da democracia americana, que é cercada por momentos de violência, momentos em que presidentes eleitos ou mesmo candidatos acabam morrendo, né? Tivemos aquele caso terrível, onde o ex-presidente, presidente eleito e na época candidato, né, o Donald Trump, acabou sofrendo um tiro na orelha, um tiro que pegou de raspão e que, por milímetros, né, não atingiu fatalmente durante um discurso na Pensilvânia. Naquela ocasião, Megali, muita gente estava ainda com um sentimento de uma polarização, uma rivalidade que os Estados Unidos viram nos últimos anos, e um homem subiu no telhado, uma falha absurda na proteção do candidato, subiu ali com uma arma e acabou disparando um tiro que felizmente não atingiu em cheio, né? Acabou pegando de raspão na orelha do Trump, que já era o favorito naquela circunstância, né? Depois teve uma outra tentativa de ataque quando Trump jogava golfe na Flórida, perto da mansão dele em Mar-a-Lago, que foi identificada aí sim, evitada por agentes do serviço secreto. Então, as coisas acontecem de uma forma tão absurdas, rápidas, né, hoje em dia, mas é sempre bom deixar isso muito claro, que por pouco a gente não teve mais um assassinato. E além disso, tivemos aquela outra circunstância aí, muito mais ligada à política do que à violência, né, de uma troca de candidatos, né, envolvendo o Partido Democrata. O atual, ainda presidente Joe Biden, que teve uma popularidade despencando desde que assumiu a Casa Branca, né, com uma série de problemas no seu mandato, em especial na economia, né, acabou sendo substituído pela vice Kamala Harris depois de um desempenho pífio, né, algo que chamou a atenção do mundo inteiro. O Biden mal conseguia falar durante um debate presidencial, e aí os democratas acharam por bem trocar. O Biden saiu, entrou a Kamala Harris, que para muitos deveria ter sido preparada para ser a substituta desde o início do mandato do Biden há 4 anos, mas não foi isso que aconteceu. E aí, com a vitória em si do Donald Trump, que foi uma vitória que não deixou dúvidas nenhuma, né? O Trump venceu tanto nos estados pêndulo, naquilo tudo que a gente falou, do colégio eleitoral aqui nos Estados Unidos, como também ganhou no voto da maioria do país. Então, não há dúvidas de que o eleitor escolheu um lado, que é justamente o lado do republicano Donald Trump, que volta à Casa Branca, mesmo depois de ser condenado aqui pela Justiça de Nova York, né, no caso de uma propina paga a uma ex-atriz pornô, a Stormy Daniels, para que ela não revelasse um caso que os dois teriam tido no passado e poderia ter prejudicado a eleição lá atrás de 2020, quando o Trump ganhou da Hillary Clinton. Ou seja, é um roteiro de novela mesmo, né, de série, que tem altos e baixos, tem idas e vindas. Então, tudo é muito atropelado pelo resultado final, ou seja, a volta do Trump à Casa Branca, mas foi um ano de 2024 absolutamente maluco na eleição presidencial aqui dos Estados Unidos. Barão, e lá se vão mais de 60 anos, né, desde que um presidente americano foi assassinado, John Kennedy, em 1963, e aquilo abriu as portas para um transe nos Estados Unidos, né? A gente teve mais tarde o assassinato
do irmão do John Kennedy, Bob Kennedy, assassinato de Martin Luther King, os protestos em Chicago na Convenção Democrata, enfim, um momento muito delicado da história americana. Todo mundo adora aquelas sessões What If, né? E se? E se os russos tivessem, os soviéticos tivessem pousado na Lua? E se o Brasil tivesse sido colonizado por ingleses? O que seria? Já passou pela sua cabeça ou você já leu artigos imaginando o que seria dos Estados Unidos se aquela bala fosse mirada um palmo para a direita? Bom, o Trump morreria, né? Em primeiro lugar, evidentemente, não voltaria à Casa Branca da forma triunfal, como está voltando agora em janeiro. E aí teria aquela disputa interna, né, para saber qual seria o candidato a assumir o posto. Seria o vice do Trump, o J.D. Vance? Se seria, por exemplo, o governador da Flórida, né, o Ron DeSantis, que está indo muito bem, foi reeleito na Flórida, ou uma outra pessoa que assumiria essa vaga. Mas essa discussão aconteceria de todo modo menos pacífico, né? Será que a gente estaria falando de um momento de convulsão social, ruas tomadas, violência urbana? É difícil saber, Megali, é difícil saber. Essa história das armas, da violência na política, no dia a dia, das escolas aqui americanas, é uma cabeça muito diferente do Brasil. Então não dá para saber se isso aconteceria de fato. E tampouco saber se os democratas venceriam a eleição. Ainda tem gente por aqui que entende que se o Biden continuasse como candidato, mesmo depois daquele desempenho pífio, né, aquela situação que todo mundo viu que ele não estava bem de saúde, mas ainda tem gente por aqui acreditando que o Biden venceria o Trump nas eleições. Então você tem chute para tudo quanto é lado. Evidentemente que tem uma questão de divisão do país, você não tem o mesmo acirramento que a gente viu na eleição anterior, entre Trump e Biden, quando o Biden venceu, teve aquela invasão ao Capitólio, enfim, aquele momento era muito mais turbulento. Estou falando mais, não só a questão ideológica, a questão das ideias, mas estou falando fisicamente, né? Aquele momento era um momento mais crítico. Você, quando chegou, por exemplo, em Washington, ficou um pouco assustado, né, com a distância ali da Casa Branca, a questão da segurança, e te garanto que na eleição passada estava muito mais complicado, né? Você tinha lá um sentimento muito maior de rivalidade. Então esse sentimento diminuiu um pouco, mas a gente viu esses dois atos bárbaros de violência. Enfim, não dá para ter certeza do que aconteceria, mas evidentemente que a gente teria um cenário diferente, já que Trump não teria condições de voltar à Casa Branca. Como ele sobreviveu, venceu nas urnas, ganhou, e agora é um 2025 que será com a volta triunfal de Trump, que poderia estar preso, né? Ele estava respondendo a uma série de processos, alguns já foram simplesmente encerrados depois que ele ganhou as eleições, aqueles documentos secretos que foram encontrados na mansão dele em Mar-a-Lago, a própria invasão ao Capitólio, que ele seria julgado por incitar os apoiadores dele, tem uma questão da votação na Geórgia, que ele ligou ali para um delegado, me arruma sei lá quantos milhões de votos para eu ganhar do Biden. Tudo isso acabou agora, com o Trump voltando à Casa Branca. E é muito curioso, né, que Trump tanto falou em fraude na última eleição, ou na penúltima eleição agora, mas o único registro, de fato, de uma tentativa de fraude veio dele, né, que foi o pedido para que encontrassem esse punhado de votos na Geórgia. Qual brasileiro, que tipo de imigrante pode temer algum tipo de retaliação, algum tipo de medida contra ele? Vou pegar o seu exemplo. Você é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, é um imigrante, mas está todo documentado, tem um emprego, é bem remunerado. Você corre algum risco de ver o seu status migratório alterado por aí? Obrigado pela preocupação, Megali, mas não corro nenhum risco aqui, estou legalmente com meus documentos todos aqui nos Estados Unidos. Mas se você for pegar a lei, quem não está legalmente aqui no país corre esse risco. E são milhões e milhões de pessoas, estrangeiros, e milhões de brasileiros, né? Os números variam de estudos para estudos, mas se fala em torno de 18, 20 milhões de pessoas. Algumas que já estão vivendo aqui há décadas, né? Tem famílias constituídas, tem até empresas abertas. Você consegue hoje abrir empresa aqui nos Estados Unidos, mesmo não estando com a situação regularizada com a imigração. Então, há uma grande dúvida em saber, de fato, qual vai ser a política migratória
de Donald Trump, que teve ali como um dos seus alicerces, uma das suas promessas de campanha, fazer a maior deportação da história do país. Lembrando que quem fez a maior deportação aqui nos Estados Unidos, na história recente, foi justamente Barack Obama. Né? Muita gente acha que o Obama, por causa da sua história, por causa da sua forma de pensar, poderia ter uma situação mais liberal, mas na prática não foi assim. Então, quem mais deportou dos Estados Unidos foi Barack Obama. E agora o Trump está querendo que ele seja justamente esse presidente que mais vai realizar esse processo. Tem uma série de questões, Megali. A primeira é essa prática, né? Qual vai ser o estrangeiro deportado? São todos aqueles que moram aqui e não têm documentos, ou seja, que vivem de forma ilegal, ou não? Vão ser só aqueles que chegaram há pouco tempo, né? Principalmente durante a pandemia, que teve essa maior crise migratória recente do país. Alguma coisa o Trump vai fazer. Agora, o que ele vai fazer, ninguém sabe. O ministro encarregado, inclusive, para fazer esse processo, já disse que vai precisar de grana. É um investimento caro, você vai precisar de gente. Outros já falam que o exército vai ser colocado para realizar essa deportação em massa. Mas como? Vai ficar batendo de porta em porta dos moradores, pedindo passaporte? O exército vai verificar, por exemplo, se a pessoa está vivendo ali de forma legal ou não? E aqueles, por exemplo, que se casaram já com americanos, com americanas, estão esperando o seu processo ser regularizado, também serão deportados? Não serão deportados? Aqueles que trabalham aqui, tem muita mão de obra que é utilizada por diferentes empresas, fazendas, por exemplo, muitos agricultores já disseram, olha, dá para mandar de volta só metade, porque a gente precisa dessa mão de obra por aqui. Então, são muito mais dúvidas que aparecem nesse momento do que certezas de como vai funcionar essa política migratória de Donald Trump. Uma delas, uma das certezas, é que ele vai voltar a construir aquele muro, a obra que foi parada durante a gestão Biden, separando os Estados Unidos do México. Então, essa obra vai voltar a ser feita. De qualquer forma, já há um receio, um medo muito grande da população que vive aqui, e os últimos imigrantes tentando entrar no país vão tentar justamente antes da virada do ano, antes da chegada no dia 20 de janeiro do Trump ao poder. Mas há um receio, Megali, do que Trump vai fazer ao chegar à Casa Branca. Quem mora em estados fronteiriços, como a Califórnia, por exemplo, em que há muitos brasileiros, né, Barão, os caras têm muito medo daquilo que é apelidado La Migra, né, o Departamento Migratório aí dos Estados Unidos, que realmente são policiais com essa função de colocar gente indesejável para fora, de deportar essas pessoas. Então, eu já estive lá com comunidade de brasileiros, já viajei com amigos que moravam nessa situação na Califórnia, e os caras têm muito medo mesmo de dar de cara com esses agentes. Porque você vai pegar o carro para ir até o supermercado, sua viagem pode terminar no aeroporto brasileiro. E o cara já tem uma vida formada nos Estados Unidos, tem emprego muitas vezes, empregos, né? Não raro. Mas isso não é algo que a gente vê com muita frequência num estado como Nova York, por exemplo, onde não há fronteira com nenhum país. Há a possibilidade de que esses agentes mais agentes sejam contratados, essas equipes recebam um reforço financeiro, enfim, que saiam caçando gente pelos Estados Unidos? Caçando entre aspas, tá? Caçando entre aspas. Eu não sei se vai ser tão entre aspas não, viu, Megali? Sinceramente, alguma coisa vai ser feita. O Trump vai ter que dar essa resposta porque foi, como eu disse, uma das promessas de campanha dele. E muitos americanos, evidentemente, querem que haja essa deportação em massa. Então, a gente vai ver isso de alguma forma. Como a gente vai ver isso, ninguém sabe. O Trump, quando estava na presidência, ele chegou a realizar uma política que foi muito criticada por organismos internacionais, órgãos de direitos humanos, que foi aquela separação das crianças que ficavam em jaulas, né, separadas dos pais ao cruzar a fronteira aqui dos Estados Unidos. O Biden parou com essa política. Ele manteve uma série de políticas do Trump, mas essa ele acabou parando. Alguns estados são chamados de estados santuários. São aqueles estados onde há digamos assim, uma vista grossa, uma liberação para, por exemplo, que um estrangeiro, mesmo não estando ilegal, consiga alguns documentos. Acesso à carteira de habilitação, consiga plano de saúde, ter acesso à saúde aqui nos Estados Unidos. Então, alguns têm esse tipo de possibilidade. Massachusetts
onde vive uma enorme comunidade brasileira ali em Boston, é um deles, Nova York, Nova Jersey. Já a Flórida, por exemplo, né, onde muitos brasileiros vivem também, já deixou de ser esse estado santuário, principalmente com o republicano, né, que está comandando a Flórida, O DeSantis, o né? governador por lá, o Ron DeSantis. Então, muitos desses brasileiros e outros estrangeiros estão deixando a Flórida justamente com medo de serem deportados. Então, você imagina só, a Flórida, que a comunidade latina é gigantesca, pode passar por esse pente fino, pode ter esse tipo de situação de policialesca mesmo, do pessoal batendo a porta e tal. Mas é tudo muito no ar, Megali. Ninguém sabe na prática como vai funcionar isso. Tem alguns pilares da campanha do Trump que ele vai ter que, na prática, colocar logo mais e para todo mundo ver, para dar essa resposta. Esse é um deles. O outro, que para mim é o principal, é a economia americana. Ele precisa melhorar a economia do país. Claro que tem muitas análises por aqui, mas conversando com as pessoas, o grande diferencial para a eleição, para a volta de Trump à Casa Branca, nem foi tanto a questão migratória, não foi a questão das guerras, né, que a gente tem visto agora no mundo, mas a questão da economia. Ele vai ter que dar mais poder para a população dos Estados Unidos poder comprar. A inflação é um receio, assim como é no Brasil, a inflação também é um receio aqui nos Estados Unidos, algo que o americano não está acostumado, e essa resposta vai ter que ser dada de uma forma muito rápida, e não é simples. Nós sabemos que não é simples você conseguir segurar a inflação. É um desafio que o Trump vai ter de encarar também logo no início do seu mandato aqui nos Estados Unidos. Quantos anos já em Nova York, Barão? 4 aninhos, Megali, indo para o 5º ano agora, se o dólar deixar. O que significa, você ganha em dólar, Barão. O que significa que eu também tô faz 4, quase 5 anos nessa volta à Band News. Meu Deus do céu, o tempo voa. Ô Barão, antes da gente falar de economia, quero saber sobre eventuais sanções contra produtores brasileiros, sobre taxa de produtos estrangeiros, né? Uma preocupação aqui dos produtores. A gente falava sobre o imigrante brasileiro e muita gente fala sobre o voto latino, né? Como se isso fosse algo. O voto latino não existe, né? O voto depende da nacionalidade, depende de vários fatores. Os venezuelanos, por exemplo, tendem a votar mais na direita, até por muitos terem fugido da ditadura de Hugo Chávez, enquanto outros povos tendem a votar mais com os democratas, porque o discurso republicano é um tanto mais xenofóbico e violento em relação à imigração do que o democrata. E aí temos o brasileiro, que não é considerado oficialmente um latino, embora estejamos aqui na América Latina. Como é que o brasileiro vota, Barão? Como é que o brasileiro votou? Mais inclinado para qual dos candidatos? Então, Megali, só para deixar claro, né, que para você votar, você precisa ser naturalizado americano. Então você pode vir de outro país, pode ser brasileiro, pode ser cubano, pode ser venezuelano. É o status que tá além do seu, então, né, Barão? Você não tem direito a voto, aí eu tenho. Não, eu não tenho direito a voto. Estou numa situação legal aqui nos Estados Unidos, mas eu não posso votar. Só para deixar isso muito claro, porque tem muita gente que fala assim, não, o cara atravessou a fronteira, já vai votar. Não é assim. Ele precisa, e é um crime grave, tá? É um crime muito grave. Se você votar sem ser naturalizado americano, e evidentemente que ninguém vai pensar em ser deportado por causa disso, né? Então, em primeiro lugar, é isso. Os brasileiros votaram com o Donald Trump, votaram a favor do Trump na sua maioria. Muitos entendem que o Trump vai melhorar, em especial, a economia aqui dos Estados Unidos. Essa situação do voto do latino que você falava, né, tem um pouco a ver justamente com a situação dos países de origem, né? Então, você tem venezuelanos, por exemplo, cubanos, naturalizados americanos, que não gostam da ditadura do seu país natal. Então, muitos acabam votando justamente com o Trump. Essa é uma realidade que a gente tem visto mais nas últimas eleições. Antigamente, os democratas conseguiam mais votos dos latinos, mas isso mudou nos últimos tempos aqui nos Estados Unidos. Ô, Barão, falando de economia agora, esse discurso do Donald Trump de sobretaxar produtos brasileiros seria uma tragédia, né, para o produtor brasileiro. Você ter uma sobretaxa do nosso segundo maior parceiro comercial, o primeiro é a China. Esse papo é para valer ou é bravata, hein? Aparentemente é bravata, Megali. É um expediente que o Trump já tinha usado no seu primeiro mandato por aqui. Ele acaba colocando, e usava muito as redes sociais, o Twitter à época, né, o X hoje, do aliado dele, do Elon Musk, como uma forma de pressão, uma forma de negociação. Basta você ter uma ideia do que aconteceu, por exemplo, né, antes dele tomar posse,
ele disse que aumentaria as taxas dos dois vizinhos aqui dos Estados Unidos, do Canadá e também do México. E mesmo sem chegar à Casa Branca, mesmo sem assumir o cargo, ele recebeu na mansão dele em Mar-a-Lago a visita do primeiro-ministro do Canadá, a visita da presidente do México, e lá eles negociaram algum tipo de acordo para evitar essa sobretaxa. A China também, que é o grande adversário comercial dos Estados Unidos, né? Imagina que se os Estados Unidos se isolarem, acabarem taxando todo mundo, são os americanos que vão acabar pagando mais caro pelos produtos, especialmente pelos produtos chineses, né? Que, assim como o Brasil, também tem muita coisa da China que vem para cá. E, evidentemente, também os americanos vão pagar mais caro, se essa taxa for aumentada, pelos produtos do Brasil por aqui. O Brasil, por exemplo, né, tem uma relação em que ele não cobra impostos do etanol que é mandado aqui para os Estados Unidos, né? E o etanol, evidentemente, abastece muitos carros aqui, não só carros, mas também outros tipos de veículos, está presente na economia americana. Então, é uma forma de pressão muito parecida com o que o Trump já tinha usado quando ele estava no primeiro mandato dele na Casa Branca. Ele joga esses balões de ensaio, em especial nas redes sociais, para tentar conseguir acordos, conseguir negociar algo que seja melhor para os Estados Unidos. Então, não faz muito sentido nesse momento ter essa preocupação de imediato, os produtos brasileiros vão ser sobretaxados e tal. Calma, a gente já viu esse expediente acontecendo no primeiro mandato dele, é uma forma que ele usa para negociar e para conseguir algum tipo de acordo que seja benéfico para a população aqui dos Estados Unidos. Barão, em relação aos pilares da democracia americana, eu explico. O Donald Trump utilizou em vários momentos na campanha um linguajar assim bastante ameaçador em relação a alguns princípios democráticos, né? Ele já falou de abuso de poder, brincando, até em tom de brincadeira, né? No primeiro dia, enfim, mas nunca desmentiu, né? Que vai levar um segundo mandato com total respeito aos pilares democráticos americanos, a democracia de mais de 200 anos, a mais sólida do mundo. O quanto esse discurso deve nos preocupar? Os freios e contrapesos, caso Donald Trump resolva brincar de autocrata, estão prontos para funcionar? Essa é uma excelente pergunta, Megali. Ele, durante a campanha, chegou a dizer que se ele vencesse a eleição, que era para os americanos votarem nele, porque seria a última vez que eles votariam, né? Deixando no ar justamente a possibilidade de ele se manter no poder, sei lá, de alguma forma. É um início de governo que o Trump está se cercando de pessoas e ministros, né? Não é ministério que chama aqui, mas enfim, secretários, né? Muito diferentes daqueles que ele teve no primeiro mandato. Por quê? São pessoas que ele está escolhendo a dedo e não são, teoricamente, políticos. Pessoas que podem ter relação direta com uma área ou outra para melhorar esse ou aquele setor. O Trump está escolhendo aliados que estiveram ao lado dele, mesmo quando ele estava na pior, quando ele estava quase sendo preso aqui nos Estados Unidos ou respondendo a uma série de inquéritos na justiça. Então, as pessoas que o Trump escolheu são pessoas muito, muito ligadas a ele, que o defenderam em todas as circunstâncias. Além disso, há, nesse momento, uma questão envolvendo o judiciário. Não só a Suprema Corte americana, que já tem ali uma maioria de juízes conservadores, inclusive 3 deles escolhidos pelo próprio Trump. Você tem um aparelhamento do judiciário nos estados, com republicanos tendo ali maioria nas cortes, o que também é algo preocupante. Não dá para saber se o Trump daqui a 4 anos, né, vai dar uma cartada e falar: vou continuar à frente da Casa Branca. Ele não pode, pela legislação, né, pela Constituição, mais um mandato, não poder ter um terceiro mandato. Isso é impossível. Mas é Donald Trump. Então não dá para saber o que vai acontecer agora de janeiro, quando ele volta, no próximo dia 20, até o final do mandato dele. Mas antes de ele dar qualquer tipo de cartada para se manter no poder, Megali, ele vai ter que fazer um bom governo. Ele vai ter que ter um bom governo, porque senão ele não teria sustentação. Não adianta só a vontade política pessoal dele
para que isso aconteça. E um alento importante é que o discurso era claramente antidemocrático, né? Esse de votem em mim, vocês não vão precisar votar novamente, só no primeiro dia usarei os poderes da presidência para perseguir pessoas, enfim, tudo isso é extremamente preocupante. Mas é um alívio a gente pensar que o eleitor do Trump não votou no Trump por causa desse discurso, votou apesar dele. Votou pensando na economia, votou pensando na imigração, fechamento de fronteiras, mas ninguém ali votou no Trump porque quer um governo autoritário ou não quer mais votar para a presidência. Então eu tô confiante de que as instituições seguirão funcionando aí na América, Barão, se não a pleno vapor, pelo menos na velocidade necessária para frear qualquer ímpeto mais autoritário. Ô, Barão, sempre um prazer conversar contigo, uma ótima virada para você. E a gente continua essa troca aí em 2025. Fechado, meu irmão? Combinado, Megali. Foi bom te ver esse ano aqui pessoalmente, né? Comemos uma pizza junto aqui em Nova York durante a eleição. Sempre bom te ver. E é um privilégio sempre trocar ideia aqui com todo mundo da Band News FM. Um excelente 2025 para todo mundo que está aí e também para nós aqui nos Estados Unidos. Valeu, Megali.